Muito boa tarde, vocês conectados aqui na 107.5 toda terça-feira e sábado às 5 horas da tarde. Eu sou o Rodrigo Assunção e com você, hoje, para falar um assunto muito especial, nós estamos aqui com a doutora Fabiola e o doutor Malcolm Caio, né? Os dois são médicos com especialização em cirurgia e vieram falar sobre um assunto que nós tivemos aí uma grande procura, nós temos sempre, né? Se começar aqui pelo estúdio, já tem 3 possíveis pacientes, né? O caso do homem que está cuidando da mesa, que é o pastor Joaci, o Rangel. O Rangel não admite muito, mas o Rangel já está com 2 entradas bem grandes, já não é mais um aeroporto local, já é um aeroporto já quase internacional. É um Afonso Pena já, né, o negócio aqui. E o Kleber também não se esconde muito, porque ele vai lembrar do pai dele, o seu Aldo, que é uma genética, né? Que é uma das causas de alopecia, de questões de perda de cabelo, né? Vocês, um é de Londrina, o outro é de Curitiba. São casados? Casados. Vocês têm filhos? Há 10 anos. Deixa eu só na amnésia aqui. Temos 3 filhos. Sara, Sofia e Arthur. Tá, mulher quando quer cirurgia é uma coisa meio atípica, né? Não? Exatamente. Sim. Não, porque uma vez uma amiga minha, ela fazia cirurgia cardiovascular, o professor falou para ela assim, ó, tu quer ser mãe, quer ter filhos, quer cuidar de uma casa, mas quer ser cirurgiã, não vai ter como. Eu me esqueci disso aí na faculdade. O professor falou, eu falei, é verdade, né? Mas o dela era cirurgia cardiovascular ainda, que era uma coisa complicada, era 5 anos de residência também, aquela coisa toda, né? E aí, vocês, que caminho que tomou, onde vocês estão, como é que é a história de vocês em Joinville, estão há quanto tempo? Fazem 3 anos que a gente está aqui em Joinville. A gente veio de Curitiba. Pode falar. Durante a pandemia, a gente resolveu Dar uma mudança oportunidades de trabalho que apareceram, vim para morar em Joinville. Em Joinville. E aí, e essa questão porque hoje vocês atuam onde? Onde é a clínica de vocês? Nós temos uma clínica aqui em Joinville, no bairro América. E ali já tem 1 ano que estamos com a clínica. Está todo vapor ali. E como você disse, doutor Rodrigo, realmente a cirurgia para a mulher não é fácil. Né? Nós somos casados com 3 filhos, né? A mulher tem uma rotina no pós, né? Um pós-expediente ali. E a parte capilar me trouxe muita tranquilidade para continuar. Porque ela é calma, mas ela dura, né? Ela dura. Ela é 8 horas, Exato. Né? O pessoal fica pensando assim. Eu me lembro que eu ajudei na época as minhas de vacas magras, eu tinha que ajudar os meus professores, amigos meus, e eu tinha que ir lá. Nós íamos por 2 passes e um vale alimentação. Às vezes sobrava R$50 por cirurgia. Quando era um silicone, uma cirurgia plástica, era tranquilo. Mas quando surgia a parte de capilar, um dia eu gritei independência ou morte, falei, não, R$50 isso aqui é trabalho escravo, não. Na época, eu estudante, brincadeiras à parte, me ajudaram muito, né? E eu acabei fazendo os 2, 3 cursos, eles queriam me mandar para a Espanha, fazer um curso de tricologia que tem lá na Espanha, né? Uhum. Bem famoso lá. Eu falei, não, mas assim, eu até hoje amo dessa parte plástica e essa parte de estética, né? Mas é uma estética bem mais funcional, né? Bem mais produtiva, né? Não é uma coisa... Porque ninguém faz, por mais que tenha a questão de vaidade, por mais que tenha a questão de autocuidado, mas assim, o cabelo mexe muito com a pessoa, É né? autoestima. É. Eu falo, o cabelo vai muito mais do que a estética, do que o visual. E muda, O né? cabelo muda, é uma autoconfiança, melhora o desempenho no Não, trabalho. eu vou dizer uma coisa para você. Uma vez eu estava numa igreja ministrando fora daqui e eu olhei o rapaz e ele tinha feito, na verdade, aqueles apliques que faz na Turquia, né? E eu não reconheci o camarada. Eu falei, não é possível. Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, não. E aí foi uma coisa tão espontânea e eu fiquei sem graça, depois com vergonha, porque né, eu não tenho intimidade para falar sobre Mas tu vê notoriamente assim, que não parecia ser a pessoa. O quanto aquilo rejuvenescia, o quanto aquilo muda, né? Que a gente né, conhece alguém com uma alopecia ou uma calvície, né? Grau 1, grau 2, e aí por diante, né? E de repente aparece esse cabeludo, eu falei, que é isso? Mas eu não reconheci, não associei a mesma pessoa, eu falei, não, né? Não, rapaz, não. É o rapaz, sim. Foi lá para a Turquia, é um tipo de procedimento diferente, não é um implante, mas é um implante, mas não é um transplante. Né? Qual que é o problema de ir para a Turquia, né? Claro, tem a parte turística ali, né? Mas o que acontece? Muitas vezes a avaliação são feitas por fotos, né? E isso Sim. preocupa muito. Por isso, hoje em dia, nós estamos com muitos casos corretivos.
ou seja, pacientes que fizeram algum transplante e na ocasião não tinham essa indicação. Por quê? Porque tinha uma outra alopécia, uma outra condição que não era indicativa de transplante. Então, hoje em dia, estamos trabalhando muito nessas questões de casos corretivos. Em torno de 20% são casos que não deveriam ter sido operados. E isso é bem preocupante, sabe? Tá, deixa eu, a minha forma leiga de pensar, a questão de operar, a questão lá que se faz A indicação de operar não é para todo mundo, não é todo mundo que tem essa indicação de fazer o transplante capilar. Às vezes o E paciente... é difícil o paciente se convencido disso, porque é uma coisa meio psiquiátrica, às vezes ele quer, né? Tipo a mulher que às vezes quer consertar o nariz, não tem nada que consertar, né? Eu já vi muitas vezes o médico falando, não vou te operar e pronto. O médico tem decidido isso pro benefício dele e também não entrar numa questão de pressão ou de moda ou de pressão mesmo popular, ou pressão, o cara viu no Instagram, ele quer isso aqui, por que não tem indicação de implante, por exemplo? Então assim, De o que transplante. acontece? A calvície, ela não é queda de cabelo não é tudo igual. Não? Existem diversos tipos de causas de queda de cabelo, né? Existe a androgenética, existe o eflúvio telógeno, a alopecia areata, né? Foliculite decalvante. Então, existem diversos tipos de calvície. Nem toda calvície é a androgenética, que é a mais comum. Então, primeiro nós precisamos diagnosticar qual que é o tipo de calvície. 5-alfa redutados. 5-alfa redutados, isso daí, ainda lembra. Tá vendo? Lá atrás, mas não mudou. É a mesma ainda. Essa teoria isso aí é trauma, isso aí é trauma da aula de dermato, tá? Certeza que é aula de dermato. Mas evoluiu, viu? Evoluiu. Da tua época para hoje evoluiu bastante. Hoje em dia temos a terapia regenerativa bastante em voga. Que vocês têm na clínica? Também. Tudo que tem de mais moderno e de última tecnologia aí, nós temos disponíveis na Qual clínica. o telefone da clínica? 47 99753 3939. É o WhatsApp, tá, gente? Não mande áudio, mande digitado, pelo amor de Deus, que já vai um desabafo. A pessoa fica mandando áudio. Gente, ninguém ouve mais áudio, assim. Em primeiro lugar, não, WhatsApp. E ninguém mais tem telefone fixo também. Então, até telefone fixo você pode ligar, mas assim, mande um texto digitado, vai lá, manda, assim, segunda a sexta, das 8 às 18. 18, 19. E tem o Instagram, né? Instagram é mais fácil achar, né? Como é que chama o Instagram lá? Doutora Fabiola Secocay. Seco, S-E-K-O-K-A-Y. Qual é o teu CRM, perdão? Meu CRM? 34909. Tá bom, 34909. Exato. Tá ok. Nós estamos aqui entrevistando o Dr. Malcolm e a doutora Fabiola, um casal de médicos cirurgiões que trabalham exatamente, e você foi começando a falar sobre a questão genética, e essa não tem o que fazer, né? Então a androgenética ela é a mais comum de todas. 80% dos homens vão sofrer com algum grau de calvície no decorrer da vida. É um número bem expressivo, né? Então 80% é muito alto. Algum momento você vai se incomodar com a calvície. Por isso essa estatística acontece aqui também. A gente olha aqui na rádio, tá 80%. Não, onde eu vou é uma desgraça trabalhar com plástico, onde tu vai, é coisa automática, né? Eu já fico olhando já possíveis clientes, possíveis pacientes, né? Eu fico olhando assim, a questão de psiquiatria não tem tanto, né? Mas assim, não que não tenha, né? Tem 3 vezes mais, mas a questão é que é ossos do ofício, né? Eu sempre digo ossos do ofício, né? A questão de genética, a questão, a gente vê também por estresse, mas aí é uma questão de tratar o estresse em si. Mas essa questão de estresse, essa lesão por estresse, ela tende a voltar a ter novamente a parte que foi... Porque de mulher a gente percebe, às vezes tem, né, como é que chama? Faixas? Placas, assim, algumas placas, falhas, né? Daí seria a alopecia areata, né, que faz essas placas, né? Então isso com certeza tem a ver com a parte de estresse, a parte de ansiedade, tudo isso impacta, né? Mas que nem você tinha comentado, Dr. Rodrigo, em relação à genética, né? Isso realmente a gente não consegue mudar. Mas não é porque está na genética que você tem que sofrer com a calvície. A gente consegue prevenir isso, né? É igual um diabetes, não é porque seu pai e sua mãe é diabético que você vai ter o diabetes, vai manifestar. Você tem o gene, a genética. Mas se você tiver uma alimentação saudável, estilo de vida saudável, você consegue segurar essa genética, né? A gente consegue bloquear, não consegue, né, tirar a genética de você. E aquela parte que você, por exemplo, tira da pessoa ali que é atrás aqui na parte, né, hospital aqui. A área doadora. A área doadora, que você tira aquilo que plantou, não morre mais? Aquele que transplantou, não. Não? Não morre, porque ali não tem um receptor de DHT.
Então esse folículo, ele é imune à calvície. Esse folículo, ele é protegido. Né? Para sempre, então. Exatamente. Então, se retirou dessa área doadora, que é uma área segura, esse folículo ele não cai mais. Porque é um trabalho bem moroso, né, doutora? Exatamente, assim, 8, 10 fica horas o pessoal de cirurgia. cortando lá, você fica plantando aqui, o pessoal cortando lá, e rega, não sei como é que é hoje o esquema. Mudou. Essa Não? técnica que você está se referindo é a técnica FUT, né? Que tirava uma faixa de cabelo da área doadora. Hoje em dia nós tiramos 1 a 1. Então, Credo. é 1 a 1. Ainda bem que você já passou 1 dessa a fase. 1? 1 a 1. Pra que isso, meu Deus do céu? É 1 a 1, pra justamente não ter esse estigma de cicatriz, né? Então a cirurgia ela é feita Parece 1 a aquele 1. cabelo de boneca. Exatamente. Então não tem mais É um esse termo estigma. popular aqui, Exato. que percebe algumas vezes, né, talvez no começo do pessoal que estava começando, eu não sei, ou falta de experiência, mas também fica meio, né, diferente. Artificial, né? O cabelo de boneca era dessa técnica antiga, que não conseguia tirar 1 a 1, daí tirava um montinho, daí plantava esse montinho de cabelo. Então, hoje em dia, a ideia é deixar o mais natural possível, né? Você tem que olhar um paciente que transplantou e não reconhecer que ele fez um transplante. A ideia é você olhar, notar que ele está diferente, Sim. fez alguma coisa, mas você não sabe identificar que é um transplante. Essa é a naturalidade, essa é a arte de um transplante. Plantou mais ou menos 8 mil, 5 mil fica. Fica mais, né? A ideia Fica mais? fica mais, é. E cuidados tem o quê? O básico seria só no começo? Porque assim, a grande questão que nós estávamos conversando ali é que o pessoal acha que às vezes uma cirurgia só ou um procedimento só, né, foi lá para São Paulo ou aqui em Joinville ou qualquer lugar, não, uma vez só, não, às vezes não. Não, a gente precisa fazer a manutenção, né, o tratamento clínico. Por quê? O cabelo transplantado, ele não cai, isso é correto. Porém, o seu cabelo nativo que você ainda tem na cabeça, ele continua no processo da evolução da calvície. Então, se não for tratado, esses fios nativos, eles evoluem com a queda, com afinamento e queda. Então, assim, a ideia é transplantar, mas que aconteça o tratamento clínico junto com o transplante. E no Sim. pós-operatório é a mesma coisa. A gente precisa ter esse acompanhamento. E quando o paciente não tem área doadora, vocês compram? Não sei. É uma pergunta até assim, porque assim, eu não sei se existe já tecnologia para isso, deve existir, ou não, ainda não? Não, ainda é autólogo, ainda tem que ser do próprio paciente. O que nós fazemos muito é o transplante body hair, que é retirar os folículos de outras regiões do corpo. Então, barba, região de peito, são todas regiões do que a gente filho não consegue. dá ainda. Ele ainda não cresce cabelo, não dá para tirar. Mas a ideia tem que ser para realmente não rejeitar, né? Então, sim. Tem que ser do próprio paciente, não conseguimos ainda trocar, né? Tem gente que fala, meu irmão é muito cabeludo, ele não pode doar para mim? Não, infelizmente, hoje em dia ainda é só o próprio autólogo, né? Transplante autólogo. O Dr. Mal, quem está falando aqui é a Fabiola, agora vamos para o Dr. Malco também, para participar. Qual que é a maior procura no consultório com vocês? Qual que é a maior demanda que existe com relação à calvície? Ou às vezes perspectiva do próprio paciente, ou às vezes ele vai muito iludido, eu pego uma foto aqui no Instagram, na internet, eu quero isso aqui. Né? Eu quero um cabelo do Tom Cruise misturado com o George Clooney. Né? Só nascendo de novo. Só nascendo de novo. Mas, como a doutora Fabiola comentou, a procura maior dos homens é ir atrás do transplante, né? Transplante capilar, que está muito famoso, está muito em alta hoje em dia. E o das mulheres é para o tratamento clínico. Então, a maior parte dos homens vem atrás do transplante e das mulheres porque o homem é difícil, mas agora a mulher é difícil também. Mas aí que tá, gente. Mulher também tem um desejo, às vezes, de rebaixar a testa. Às vezes já nasceu com uma testa mais larga, né? E fica usando, às vezes, uma franjinha para disfarçar. Então, hoje em dia, já é possível fazer até o transplante de fio longo. Ou seja, não precisa raspar nada. Pega o fio longo lá de trás. Fica um formato e já sai desenhado, como se fosse já, né, o resultado final. Mas dentro desse, vocês são médicos, são sérios, né? Mas dentro disso, muito charlatanismo, muita coisa, né? A internet, ela vende muita coisa, né? O creme de babosa, que vai, né, fazer crescer, né? Ou tomar banho à noite com esse shampoo XYH, né? Que vai fazer frutificar. Isso aí não existe, né? Tem um mito que é bem famoso, que é o tal do shampoo anti-queda, né? Na verdade, não existe um shampoo específico que é anti-queda.
queda, né? Se resolvesse, não tinha careca não por tinha aí, careca, né? se existisse, né, Sim, uma solução definitiva pelo shampoo, ninguém faria nenhum tratamento, né? Eu me lembro uma vez que eu fui num congresso médico, na época de estudante ainda, aí vendia bala de colágeno. Né? Aí meu professor estava comigo e falou assim, não, aí Satanás já passou dos limites. Eu falei assim, bala de colágeno, vai que começou a centrifugar, fez certinho, né, aí por diante. As gominhas, né? Sim, e existe o povo, às vezes paga caro, né, por essas questões de internet, desse lixo black que eles falam, desses produtos que acabam vendendo, né, e às vezes esse barato sai muito caro. Né, vai colocar substâncias no couro cabeludo, vocês sabem mais do que nós aqui, né, que pode prejudicar e até futuramente impedir de fazer um transplante e aí por diante, né? Essa parte de polivitamínicos é muito interessante, porque você vai na farmácia, a gôndola está cheia de polivitamínicos, né? E você pode comprar até sem receita. Você não precisa de uma receita médica para comprar um polivitamínico, né? O que faz sentido? Quando o paciente não está com queda ou não está com afinamento capilar, com nenhuma queixa capilar, ok, pode tomar, não tem problema, vai fazer uma manutenção. Mas se tem uma queixa capilar, esse polivitamínico não faz sentido nenhum. Por quê? Precisa descobrir o que esse paciente está com deficiência. Não é de todas aquelas vitaminas que estão disponíveis no polivitamínico que ele precisa. Sim. E qual que é a quantidade que ele vai necessitar? Então não basta uma gominha de farmácia que resolve. Como é que é? Os potinhos de vitamina. Os polivitamínicos. É uma mentira, de A a Z não tem nada. Não, até verdade. tem, né? Tem, mas assim, é insignificante. É o famoso, 1%. É o famoso 0,0 nada, né? Sim. Então, assim, não vai mudar a evolução Não de uma vai ter nenhum calvície. impacto, né? Primeira coisa que tem que ser feita é descobrir qual que é a causa da sua calvície. A maior causa hoje que existe para transplante, indicação de transplante, é a questão genética. Androgenética. Androgenética. Né? Androgenética por quê? Tem a ver a parte genética, que você herdou, né, pai e mãe, e a parte androgênica é a parte hormonal, né? E daí essa parte hormonal tem sim a ver com testosterona. Por isso aí o pessoal de academia tem que ficar sempre atento, porque gosta às vezes de repor uma testo para melhorar a performance. Melhora a performance, com certeza, mas o cabelo tende a ir embora, né? O cabelo tende a afinar. Então, assim, a ideia é, não posso tomar hormônio, não posso tomar testo? Até pode, né? Em níveis adequados pode sim, agora nós precisamos do quê? Ter uma atenção para bloquear, né? Bloquear o que pode causar de malefício para o cabelo. Eu sou da seguinte opinião, foi Deus que deu inteligência e conhecimento aos homens, vamos utilizar, cara, e pronto. Né? Se eu tivesse problema com calvície, eu não teria mais nem dúvida nenhuma que eu iria fazer. E se por acaso eu perceber que vai haver, porque teoricamente a gente tem que olhar para os pais, para os avós, né? E orar a Deus, jejuar para que isso não... Mas, né? Porque acaba sim impactando na fisionomia, acaba impactando no dia a dia do ser, envelhece mais, né? Eventualmente só o Van Diesel, os outros que a gente diz, não, esse cara é novo. Os demais não, a calvície ela acaba envelhecendo uns 10, 15 anos a mais a pessoa, por mais que faça botox aqui, preenchimento ali, peeling lá, mas não adianta, tem coisa que não dá, tá muito na cara, né? E é questão de como você falou, de autoestima, de se sentir bem, né? Porque e dá para ver hoje, mais ou menos, existe uma idade que isso começa que é a indicação certa para o paciente, seria legal que ele fosse procurar, tipo, o câncer de próstata você tem que aos 40 anos, o de mama aos 35, 40 anos. E na questão de transplante capilar ou de ver a necessidade de uma avaliação, existe uma... Então, Rodrigo, eu sempre falo, tempo é cabelo. Por que eu falo essa frase? Porque assim, ao primeiro sinal de queda capilar, de afinamento, de desconforto, ver que não está normal, tem que procurar atendimento médico. Porque ali é o momento da gente entrar com o tratamento correto, né? E bloquear, né? Diminuir a velocidade de afinamento e queda desse cabelo para evitar um transplante. A ideia não é o paciente chegar direto para o transplante, a ideia é prevenir, né? Vamos polemizar um pouquinho. E o minoxidil? O minoxidil... É boa indicação, sem falar marca, né? Eu não falei marca, falei minoxidil, falei o nome científico, então, para não levar num processo, né? Com certeza.
Vamos lá, o minoxidil ele não trata nenhuma queda de cabelo, mas ele está presente em praticamente todas as minhas receitas. Minoxidil via oral, Via não oral. o tópico, tá? O que ele faz no corpo? O que ele... O tópico hoje em dia ninguém usa mais, só quem compra mentira. lá direto na farmácia. Ah, mentira, não o- quer falar por questão ética? Não, porque o também- minoxidil tópico hoje em dia Não tem ele validação está científica? mais em desuso, né? O que acontece? Temos 4 problemas com o minoxidil tópico. Primeiro, você tem que ser sortudo e manifestar uma enzima para absorver essa medicação. Milagre, 40% da população não tem essa enzima, tá? desgrama. Então, talvez você tenha investido e não tenha tido resultados, né? Segundo problema, você tem que ser extremamente assíduo. Passar 2 vezes no dia, no mínimo, o que é muito difícil para homens também, né? Passar o spray lá 2 vezes ao dia, Sim. complexo, né? Terceiro, você tem que gostar do cabelo áspero. O meio de diluição do minoxidil tópico é álcool. Então, imagina você espirrar álcool ali na sua cabeça. Você fica com a haste ressecada. E quarto problema, que eu vejo isso para mim é extremamente importante. Você que tem um cachorrinho aqui, ele é extremamente tóxico para cães e gatos. Então, assim, se você passar o minoxidil, massagear o couro cabeludo e fizer um carinho ali no pet, ele pode ser intoxicado com certeza. Então, na tua receita você falou sobre a questão oral, então... Mandatório, sempre tem que ter. Por quê? O que o minoxidil faz? O minoxidil, até saiu uma polêmica, né, nas redes sociais aí do minoxidil, se é o grande vilão, procuração, por quê? O minoxidil, ele é um medicamento antihipertensivo. Ele surgiu para diminuir a pressão. Como todas as Porém, questões de medicações, a exatamente. maioria, botox é feito para enxaqueca, Uhum. descobriram que evitava... O que acontece? O minoxidil é um antihipertensivo, mas ele atuava como antihipertensivo em doses de 20, 40 miligramas, altíssimas, assim. Hoje, nós queremos o que do minoxidil? O efeito colateral dele, que é a hipertricose, que é o aumento de pelos, de pilificação. Então, a gente busca o efeito colateral, mas que não tenha efeito hemodinâmico. Então, nos estudos foram pesquisando qual que era a dose mínima que a gente precisava para ter esse efeito colateral. Em mulheres, por exemplo, nós iniciamos com doses de 0,5 miligramas, ou seja, são microdoses. Em homens, 2,5 miligramas. Então, são doses muito pequenas que não têm o efeito de antihipertensivo, não tem o efeito colateral de causar algum problema. Isso é muito bem estudado, é o que mais tem artigo. É extremamente seguro, né? Extremamente seguro. Favor, né? E porque era o que tinha monoxidil e tinha o finasteride, né? Que era o comprimido que o pessoal tomava. E né? o pessoal também não quer tomar, né? não quer tomar. Na verdade, a finasterida, ela também surgiu para quê? Ela é um medicamento para hiperplasia prostática benigna. Sim. O que é isso? Quando aumenta a próstata, isso chama hiperplasia Todo prostática. homem vai ter, tá, Malcolm? Nós teremos, tá? Isso é uma coisa inevitável. Aumenta a próstata. Com certeza. Vai envelhecendo e a Não próstata tende a aumentar, igual as entradas. A Sim. entrada tende a aumentar também com a idade. Cartilagem é um problema sério na nossa vida. E aí, doutor? E daí a finasterida, ela surgiu para isso, para hiperplasia prostática benigna. Porém, o que acontece? Ela bloqueia aquela catraca, aquela enzima 5-alfa-redutase, que é quem faz o giro de prova, testosterona em DHT. Quem que é a grande vilã da calvície? A DHT. Então, a gente geralmente usa um bloqueador de 5-alfa-redutase para evitar o grande vilão, que é o DHT, a dihidrotestosterona. É ela quem faz afinar o cabelo, não é a testosterona. Certo? Mas claro, se você repõe uma testo, você vai aumentar o aporte de testo e vai aumentar a passagem para DHT. Aumentando a DHT, aumenta o afinamento e queda. Então, geralmente, quem usa testo e tem uma genética para calvície, tende a piorar a calvície rapidamente. Laser, tem um laser diferente, alguma coisa parecida? Ou é tudo charlatanismo? Existe uma coisa assim de luz pulsada, luz ultravioleta, galáxias? Tem algumas luzes que a gente chama de LED terapia, que ajudam tem um poder anti-inflamatório, um poder de vasodilatação para melhorar a circulação local dos folículos. Então, assim, tem um comprimento de onda de LED terapia que ajuda, sim, mas também não trata, isoladamente não trata nada. Sim. Tá? Porque se eu quiser ir lá, tipo, vou na clínica, vocês, né? Quero só tratamento ambulatorial para tentar. Clínico, Só o clínico, sem cirurgia. Tem essa opção.
Rodrigo, tem muita gente que procura a clínica procurando direto o transplante. Quando a gente vai avaliar, às vezes é uma calvície, grau inicial, que a gente consegue voltar, né, Sim. e não precisar do transplante naquele momento. Então, às vezes, o tratamento cirúrgico, ele não é indicado para todo mundo, às Sim. vezes não precisa. Muitos casos, nós conseguimos reverter só com tratamento clínico. Essa opção é dada ao paciente. Exatamente, ainda mais hoje, nós contamos com a terapia regenerativa, que na tua época não tinha. Então, hoje em dia, a terapia regenerativa ajudou muito. O Então, que é assim, isso? A terapia regenerativa, ela é uma terapia que às vezes usamos medicamentos de origem às vezes vegetal, às vezes de microenxertos autólogos. Tem diversos tipos de terapias regenerativas, mas é uma terapia que como se fosse dar um start, um reset na célula capilar. Então ela ajuda no crescimento capilar, na melhora da espessura, da qualidade do fio. Então hoje em dia a terapia regenerativa é o futuro. Quem trabalha em qualquer área aí, se não tiver terapia regenerativa associada em procedimentos, tá atrasado. E o satanás chamado caspas? Vamos lá. E caspa? O cara perguntou de caspa aqui, eu falei, usa aquele produto lá do Cristiano Ronaldo, gente, isso lá dá certo. Lembra de uma propaganda que tem muito antiga do Cristiano Ronaldo, jogador de futebol? E passava com a mão no cabelo, não tinha caspas, né? Caspas, por que tem caspas? A maioria dos homens tem, né? Acho que mulheres também, mas os homens são mais grelados com isso, né? Outra fake news também, a questão dos shampoos, de anticaspas. Tá ligado ao quê? Exatamente. A caspa, Rodrigo, ela é uma dermatite seborreica, né? O que é a dermatite seborreica? Ela está ligada ao fungo, Malacésia furfurácea. Então, a caspa nada mais é do que um desequilíbrio na camada do couro cabeludo. Então, a caspa, ela é a parte mais externa, fica ali uma descamação na superfície do couro cabeludo. Por isso que o shampoo, a meu ver, o shampoo só faz sentido quando você precisa tratar uma condição superficial. O shampoo, ele não tem poder de penetrância, Sim. né? Nossa pele, couro cabeludo, ele é um órgão de proteção. Tem diversas camadas, né? Lembra da faculdade lá, né? Diversas camadas para chegar na camada que a gente precisa. Então, assim, a parte de shampoo, eu sempre falo, precisa economizar em alguma coisa no tratamento, economiza no shampoo. A função do shampoo é tirar a sujidade, diminuir a oleosidade, tirar a limpeza. Viu, Kleber? Né? Palmolive você pode usar então, querido. É limpeza, a ideia do shampoo é limpeza. Qual que é o shampoo bom? Tô É aquele brincando, shampoo que higieniza o couro cabeludo e deixa a sua haste, né, agradável. Né? Então, um shampoo que resseca demais é aquele shampoo que retira muito a oleosidade. Daí resseca mais o cabelo. Aquele shampoo que deixa o cabelo com uma textura muito boa, geralmente não limpa muito bem o couro cabeludo. A procura do público feminino na clínica de vocês é mais voltada por quê? Queda. Queda? Chega lá com... A mulher tem muito eflúvio. E que é o a mulher eflúvio? chega a levar o cabelo pra te mostrar? Não chega dessa loucura toda aí. Conta, fio a fio. Conta. Ah, não, mas já é toque, né? Já é um toque. Já. Porque assim, a gente passa a informação, até 100 fios de cabelo no dia é normal. Daí vai lá a Dona Maria e vai contar o fio. Tira foto. Então, assim, é comum, a mulher passa por muita Mas gente implante quer a de barba barba? ali do Gustavo Lima ali, é só fazer Teu marido tem um barbudo aí, a O pessoal misericórdia. perguntando se eu Fez- fiz transplante. Tem que vender, rapaz, vem vender sim. Eu falo que eu não tinha nada. Eu falo que eu não tinha nada. Eu sempre falo, meu garoto propaganda aqui. É, porque na verdade pro homem também, né, homem sem barba também é uma coisa, é muito alfa, né, muito... Homem é cabelo e barba, né? Homem não tem maquiagem, homem Não. não tem cílios, homem não tem batom, né? Então, assim, homem é cabelo e barba. Então, é o produto de desejo mesmo, Sim, né? A barba, pode perceber, barba nunca evolui com queda. Ah, eu comecei a ter queda na minha barba. Por que que não evolui com queda? Porque não tem o receptor de DHT. Então, ali nunca vai ser acometido por uma queda capilar. A não ser que você tenha uma alopecia areata, que é uma outra condição, né? sim, Que forma aquelas placas ali. sim, Daí sim. não é indicação de transplante, mas se você sempre teve uma falha naquela região, ali é só com o transplante para fazer nascer cabelo. Eu atendi uma paciente, vocês chegaram, eu atendi uma paciente um tempo atrás que ela tinha perdido toda a questão do couro cabeludo dela, do estresse, ligado emocional, não tinha explicação toda, mas toda assim, e assim, uma mulher muito bonita assim, e só que isso afetava diretamente, né, porque ela teve a liberdade de retirar perante mim a prótese, né, assim, mas assim, a prótese estava bem, assim. Só que ela não tinha área doadora, teoricamente, né? Mas tinha pra tudo. Até Corporal, tudo. tudo, corporal, tudo, assim. Foi uma coisa bem atípica, né?
Nesses casos, nem indicação de cirurgia teria. Não é porque não tem Sim. área doadora, é que a alopecia areata não tem indicação de transplante, né? Talvez no caso dela, como era pelo tanto da cabeça quanto corporal, talvez era universal, que perde até os cílios. Sim. Tem gente que perde só da cabeça, é o total, né? Mas é bem raro, né? É raro, muito Mas raro. tem tratamento. É tratamento clínico. Então, assim, eu sempre falo, tempo é cabelo. O tratamento clínico vai ligar também a parte... Medicamentoso, Medicamentoso, tratamento dermatológico com aí. procedimentos, isso consegue fazer repilar, consegue trazer o cabelo de volta. Ele tá lá, É um caso que não... a raiz tá. A raiz está lá por um tempo. Então, assim, não tratou, ele começa a cronificar. Daí ele vira uma cicatricial, que é um cabelo que não retorna mais. Por isso que eu falo que tem que ser investigado e tem que ser diagnosticado precocemente, qualquer tipo de queda de cabelo. Vice. Então, como é o telefone mesmo, Malcolm? 47 997 53 3939. E o Instagram da doutora No Fabiola. Instagram, Sei. doutora Fabiola Secucai. E Tá. tem o do Instituto agora também, que começou agora. Vocês fazem atendimento, vocês fazem procedimento, tudo lá. No Instituto nós temos tratamento dermatológico, nós temos tratamento da parte de nutrologia, né, nutricionista, então nós temos um time completo ali para atender todos vocês. Multidisciplinar. E a questão de transplante também é uma coisa muito tranquila, né? Não tem contraindicação, né? Só se for alérgico o quê? A anestesia? Ela é tranquila, Rodrigo, mas a gente tem que encarar que é uma cirurgia, né? Igual o Sim. transplante de sobrancelha. Muitos ligam perguntando se é rapidinho, Eu falo tranquilo né? porque vocês são médicos, né? É isso que eu falo, Sim, pela sim. segurança que não adianta, né, gente? Não é puxar a sardinha para nenhuma brasa, mas uma coisa é fato. Médico é o que responde por último pela vida. Com certeza. Se der uma urgência, uma emergência, eu prefiro estar na mão de um médico. Né? Sempre cuidar que às vezes o barato sai caro. Eu sempre falo, barato sai muito caro. Quem procura preço, Rodrigo, não procura qualidade, tá? Gostei dessa Não tem frase, né? segredo. Quem procura preço não procura qualidade. Sim, assim, então eu falo tranquilo pela questão do suporte que existe, né? Se der alguma alergia à lidocaína ou qualquer coisa parecida, ou a pessoa passar, tá na mão certa, com o médico, né? Uhum, exatamente. Vai resolver o problema. Quando dá certo, tudo é maravilhoso. Agora, Sim. na hora que dá errado, né? E você chega a atender algumas situações complicadas de resultados resultados que deve ser complicado também, né? E aí quando resolve-se, vai no mais barato. Eu sou chato, assim, eu falo assim, vai lá no mais barato agora, vai lá no 1,99 e resolver o problema. Mexeu no carro, agora quer que eu traga para mim o motor? O que acontece, Rodrigo? Hoje em dia o transplante virou um comércio, infelizmente. Sim. Né? O transplante deveria ser a solução realmente, mas hoje em dia virou um produto. Eu Então, acho que é um produto, é um ato médico. Exato. Sim. É cirurgia, Sempre, gente. sempre. Anestesia, né? Anestesia, cirurgia, né? Como você falou, Exatamente. não é comum, não der nada, o risco é baixo, mas é uma cirurgia. Exato. Qualquer cirurgia pode dar uma bradicardia, pode dar uma arritmia e qualquer coisa parecida. Então, se eu estou num ambiente que tem médico, que tem CRM, né? tem estrutura, um suporte de uma emergência, né? Que são um suporte de uma emergência, O nosso centro cirúrgico, inclusive, Rodrigo, fica dentro da clínica, né? o que deve dar crise de ansiedade do pessoal também, não dá, não, pessoal. Fico pensando só o pessoal que estamos esperando, né? 8 horas, né? Mas assim, é 8 horas, mas o paciente dorme, né? Então ele dorme, ele é sedado, então não sente dor, não sente Sim, desconforto. sim. Então ele acorda, pensa que Não, a passou cirurgia é lá bem tranquila, meia né? hora, 1 hora e já acabou Foi o 8 horas. transplante. Foram 8 horas. Então ele dorme tranquilamente, né? Quem fica no trabalho duro ali é a equipe, mas tá tudo certo, a gente Técnicos, estudou pra isso. médicos, né? E aí por diante. Exatamente. E ainda existe aquele esquema de ficar regando ali enquanto... Não. Sempre, Sim? sempre. O folículo, ele é um órgão, né? Ele precisa de hidratação, não dá pra deixar secar. Isso? É igual Isso é trauma que eu tinha? tem que transplantar como se fosse um órgão mesmo. Sim, porque eu detestava, não que eu detestava, do ato em si, sim, só que uma prótese, uma prótese de mama, por exemplo, demorava 1 hora, né? O implante era 8 horas, a lipoaspiração era 3 horas, né? Mas o implante era 8 horas, 9 horas, só que assim, o resultado que se via era fantástico.
No teu Instagram tem os resultados antes e depois lá? Tem. Agora o CRM resolveu... Agora já pode, né? já, Antes, graças depois, a Deus, tem. né? Todo mundo podia, menos nós, né? Todo mundo podia fazer o que quisesse, né? Aí nós não podíamos. Podia o X, o Y, o H, Sim. mas o médico não podia fazer nada. Não podia ter nenhum tipo de propaganda benéfica, até para poder incentivar as pessoas. Porque se eu sei que está dando certo, vai dar certo também. E aí por diante, a tranquilidade, a segurança, acima de tudo, né? Sim. Eu gostei muito dessa parte de vocês e parabéns pela questão ética. Só não precisa, então vamos. Eu me lembro perfeitamente de um professor meu, um padrinho meu, ele falava assim, professor também, ele dizia assim, não vou operar, você pode ir no colega, no X, no H, que opere você, mas eu não vou operar, não tem indicação, que era prótese, a pessoa já tinha uma prótese, queria botar uma de 500 miligramas, né? Eu falei, não, isso aí já passou do limite, já não é mais estético, já começa a ficar meio patológico e eu não vou me curvar isso, né? A gente precisa, mas tem a questão ética, tem a questão de trabalho sério, de legado e aí por diante. Quando a gente forma, a gente tem que fazer o juramento, né? Sim. E no nosso juramento a gente jura, né? Sim. Em questão da ética profissional. Então eu acho que não é da boca para fora que a gente faz o nosso juramento, a escolha da profissão. Então isso eu acho que é em primeiro lugar, antes de ganho financeiro, antes de qualquer outra coisa, em primeiro lugar é a saúde do paciente, né? E a vida. Porque o transplante era uma coisa que o pessoal era muito aquém, né? Era São Paulo, mas hoje ficou mais acessível, né? Acessível. Mas tem né? que cuidar, né? Com esse acessível tem Sim, que não, desconfiar. acessível eu falo a parte médica, tá? A parte Sim. médica acessível no sentido de que é uma coisa natural, sem se prostituir, mas com seriedade, acima de tudo, né? E aí vai a questão de estar bem fundamentado, porque vocês, com certeza, a cada ano tem que 2, 3, 4 congressos, né? Vocês tem que atualizar, né, médico Rodrigo? Se o médico que não frequenta congresso... Ele morre. O médico ele morre quando ele não se atualiza, na verdade. A única morte mesmo certa é quando você deixa de se atualizar e cada vez mais nesse meio, nesse mundo, em geral, em todas as outras patologias e áreas, mas de transplante capilar... Mas a medicina é muito rápida, né? Sim. Ela evolui muito rápido. Ainda não fizeram nenhuma IA para poder fazer cabelo. Ainda não vai ter. Mas já tá tendo em laboratório. Em laboratório pode ser que sim. É para cortar talvez sim. É para cortar, para poder... Porque qual que é a ideia? A área doadora, Rodrigo, ela tem um limite. Ela não doa infinitamente. Sim. Então, o folículo que você retirou lá de trás, esse folículo lá atrás não nasce mais. Então, assim, a ideia de procurar um transplante giga-seção, eu quero transplantar o máximo de fios possíveis, não é a ideia. A ideia é transplantar o que for necessário. Então, virou uma corrida por números, né? O que não é saudável. Sim. Porque você tira toda a área doadora e o paciente fica com o cabelo mais ralo lá atrás. Então, você tem que ter estratégia. Transplante é estratégia. Você não pode chegar e ir tirando a torta e a direita e transplantando de lugar. Lá atrás não vai nascer de volta. Então, Sim. tem que ter consciência disso também. Consciência. Ética, consciência, né? É porque é um legado, uma coisa para a vida inteira, né? Também ali é uma coisa para a vida toda, né? Então tem que cuidar quem vai mexer no meu nariz, no meu cabelo, né? Da autorresponsabilidade também, né? De cada um e da pessoa, do autocuidado e dele. Então, de segunda a sexta, funciona das 8 até as 18, 19 horas, mais ou menos, sem fechar para o almoço. Não fecha para o almoço, fecha para o almoço, né? Fecha. Se precisar, a gente atende. Aham. Aqui é faca na caveira. Cirurgião não para. Sim. Foi um prazer ter vocês conosco aqui, né? Eu espero que vocês possam retornar, né, em outro momento. Qualquer assunto, não só esse, mas esse assunto é um assunto de suma importância, né? E que pega diretamente, né, uma gama de pessoas, porque fala de cuidado, de estética, de sentir bem, do ser humano se sentir bem, né? O Ivo Pitangui tinha uma frase: eu gosto que o ser humano ele se sinta realizado internamente e de forma exterior, que foi o maior cirurgião plástico, né? Então eu carregava muito essa frase que ele tinha, essa questão do ser humano se sentir bem, porque acaba fazendo bem para as emoções, acaba fazendo bem para a saúde mental dele, né? Sentir bem, e se tem solução, se tem meios, se tem mecanismo, se tem transplante, se tem tratamento, né? Por que não? É um merecimento, né? Sim. Nós merecemos isso. Sim, né? Se sentir bem, olhar no sim. espelho, se sentir confortável.
né? Então a estética vai muito além, né, da beleza em si. Sim. Você tem que realmente estar bem. Qual né? que é o telefone para avaliação lá? 997533939. Seria isso. Você quer perguntar alguma coisa? Alguma coisa que não deixaram de notificar, de falar? Faltou bastante coisa, com certeza faltou. O A gente... assunto é extenso, né, Rodrigo? Mas Bastante. vamos marcar uma próxima Com conversa certeza, aí. com certeza, até para poder trazer, e a próxima abrir mais, porque se a gente pedir para abrir aqui, eles vão abrindo, aí fica um programa do Ratinho, mas assim, mas eu agradeço vocês pela oportunidade, agradeço o Rangel pelo meio, a clínica é na rua, no América, Machado de Assis. Machado de Assis, bem 97. conhecida, 9, Bem perto do antigo Detran ali. sim, 97, o número. de segunda a sexta, das 8 às 18. Nós São os pacientes que fazem transplante aos finais de semana também, né? Sim, não tem tempo ruim, né? E lembrando que não precisa esperar cair todo o cabelo para vir procurar a gente, não. No primeiro sinal de queda capilar, o afinamento aí. 100 já cabelos por procura. dia. 101. Na verdade, o viés é 10 para cima e 10 para baixo, né? 90 eu já preocuparia, vice? No teu caso já é um transplante geral, filho. Não, preço não é uma coisa que não se fala. Preço é uma coisa assim, é o meu, né? Eu sempre digo, o que faz bem para mim, para minha saúde, para comer, para comprar, eu não pergunto o preço não. Bota o preço aí, vamos fazer, né? Porque é a segurança. A segurança tem que fazer 2, 3 vezes. Né? O barato sai caro. Né? O barato sai muito caro, né? Então assim, quando fala de procedimento, quando fala, é que o pessoal não tem noção dos cursos de medicina, né? É tudo muito caro, né? Um curso para qualquer um ali é R$500, para o médico é R$5.000, né? E todo esse contexto todo, né? De congressos, de imersões aí por diante, sempre vai vindo uma técnica nova, uma coisa nova, né? Investimento, e você tem que se atualizar, né? A gente está em Joinville, mas Joinville hoje, eu vi uma semana uma palestra sobre inteligência emocional, né? Inteligência artificial. O rapaz, o meu professor, na verdade, ele falou assim, que a diferença nossa pro Einstein vai ser só qual que tem a internet 5G. Só. Quem vai chegar primeiro. Então, assim, não tem nada o que difere hoje de um lugar ou outro, né? Então, assim, o que tem em Joinville, o que tem aqui, o que nós temos aqui, é igual ou equiparado a qualquer lugar do Brasil e do mundo. Qualquer lugar do mundo. Sim, é uma questão de também, a gente às vezes vai, porque tem essa cultura, às vezes, vai lá consultar em outro médico, né? Ou só para Curitiba, antigamente tinha muito isso, subia para Curitiba, ou descia para Florianópolis. Falei, tá aqui, tem tudo aqui, e a gente às vezes gasta um dinheiro que não precisa, é bom fazer em casa, estar em casa, né? Porque tem a questão de assistência. Acompanhamento, né? Eu acho que isso é importantíssimo, né? A cirurgia não é só operar e tchau, né? Não dá, né? Tem todo um acompanhamento no pós-operatório. Estar em casa, isso é muito confortável. Só deve ser emocionado depois de um tempo, começar a olhar, ver a foto antes e depois, né? Não se reconhece mais. Imagina. Eu só pergunto, por que eu não fiz antes? Né? Isso é 100% das pessoas, por que eu não fiz antes? Muito obrigado, doutora Fabiola, muito obrigado, doutor Malcolm. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, uma semana Amém. abençoada. Muito obrigado a Rayane, muito obrigado ao Kleber, que estiveram com a gente aqui, estão nos bastidores, e ao pastor Joacir, muito obrigado. Né? O senhor precisa fazer uma avaliação urgente, que já foi embora. O que tem aí são os remanescentes, meu filho. São os remanescentes. Vai e tem solução, hein? Tem solução. Vamos lá, trabalhar. Deus abençoe, uma ótima semana. Amém. Sábado tem reprise, né, do programa Check-up aqui, hoje entrevistando a doutora Fabiola e o doutor Malcolm, no programa da 107.5, no Check-up, com o doutor Rodrigo Assunção, às 5 horas da tarde, às 5 horas também no sábado, o mesmo programa volta falando sobre queda capilar, alopécia, tratamento e aí por diante. Deus te abençoe e até a semana que vem.